Para falar sobre esse assunto e também sobre a regulamentação das redes sociais, nós recebemos aqui o doutor Wagner Gondim, pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias, doutor em Direito Constitucional e professor também de Direito Público. E Nicolau da Rocha Cavalcante, advogado criminal, mestre em doutorando em Direito Penal pela USP. Aos senhores, muito boa noite, obrigado pela presença. O tema está no centro do debate, a nova lei que regulamenta influenciadores e o PL 2330, conhecido como PL das fake news. Senhores, a lei que regulamenta a profissão de influenciadores digitais ajuda a combater a desinformação? Vou começar com o professor Wagner. Boa noite, tudo bem, Leandro? Primeiro, agradecer o convite e dizer que é sempre um privilégio estar aqui falando com essa audiência qualificada da SBT. Desejo um feliz ano novo para todos e cumprimento também o colega doutor Nicolau. Olha, a ideia de uma lei que regulamenta a questão da profissão, ela tem sido ou foi direcionada num primeiro momento em razão de problemas que nós tivemos aí recentemente, numa discussão inclusive a nível internacional. Então, de certo modo, quando você tem um aparato legal que é destinado a trazer um certo tipo de responsabilidade daquilo que se fala, você tem aí um ponto de interesse com o PL das fake news, que é algo que a gente vai debater mais à frente. Então, ainda que os temas eles não sejam diretamente relacionados, eles tocam em pontos distintos, eles se conectam em alguns pontos-chave que eu acho que a gente vai conseguir discutir aqui com mais profundidade. Ok. Professor Nicolau, no caso, a lei que regulamenta a profissão de influenciadores ajuda a combater a desinformação, na opinião do senhor? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Wagner. É uma alegria estar aqui. Me parece que a lei não ajuda a combater a desinformação. A lei ela tem um âmbito muito... Eu perdi o contato com o professor Nicolau? Eu perdi o contato com o professor Nicolau, a gente vai tentar fazer a conexão novamente. Eu vou seguir com o professor. Professor Nicolau, o senhor me escuta agora? Sim, escuto. A tecnologia, Você me escuta? a tecnologia ela é muito boa, né? Mas quando falha, às vezes deixa a gente na mão. Pode prosseguir, professor, por favor, peço desculpas aí. Boa noite. Me parece que a lei ela não ajuda a combater a desinformação. Ela tem um alcance muito limitado, mais do que regulatório. Eu diria que ela é classificatória da atividade, da profissão de influenciador. Ela não enfrenta as grandes questões dessa diferença entre informação e entretenimento, entre os deveres de transparência, os deveres éticos. Há toda uma série de assuntos que a lei não enfrenta. Então, me parece que ela não entra nesse campo da desinformação. Agora, professor Wagner, o Brasil deve exigir formação em áreas como saúde, educação e direito? Bom, aí é o grande debate que a gente tem, inclusive, no âmbito internacional, né? De um ponto de vista, se a gente pensar na ótica da liberdade de expressão, na ágora pública, na ideia de uma livre expressão por todas as pessoas, em tese, uma lei como essa poderia ser entendida como uma lei que usurpa a possibilidade de fala. Mas, em contraponto, eu acho que esse é o ponto central, que inclusive é o norte que tem que nos guiar para a discussão sobre a questão da regulação de desinformação, é que a gente precisa pensar que essas pessoas que hoje têm um alcance, que inclusive a própria televisão hoje disputa espaço com esses influenciadores digitais pelo alcance, essas pessoas elas estão orientando e guiando as pessoas sobre temas sensíveis, né? Então, sobre educação, sobre saúde, sobre questões que colocam em risco a vida de muitas pessoas. Então, quando a lei, nesse ponto específico, ela deixa de exigir a profissão, ela deixa de se preocupar com o impacto que isso vai trazer na vida das pessoas, né? Então, por um lado se protege, digamos assim, a ideia da liberdade de expressão e de imprensa no seu sentido mais amplo, porque as pessoas vão poder decidir livremente aquilo que elas querem ouvir. Por outro lado, ela peca no sentido de permitir que qualquer pessoa fale sobre aquilo que se quer sem um conhecimento técnico, né? O que vai na contramão de alguns modelos internacionais, como é o caso da China, por exemplo, que recentemente
passou a exigir uma formação específica. Eu acho que é a mesma discussão que a gente teve no Supremo, em um tempo mais não muito recente, em que se discutia a exigência do diploma de jornalismo, né, para influenciadores ou para as pessoas que vão falar sobre alguns temas. Então, acho que é um tema que coloca em contraposição esses dois pontos, mas eu tendo a entender que para alguns temas específicos, como saúde, como temas jurídicos, o ideal é que se exigisse sim algum tipo de formação. Professor Nicolau, sua opinião, o Brasil deve exigir formação em áreas como saúde, educação e direito? Não me parece que se deve exigir isso e que me parece que isso afeta diretamente a liberdade de expressão. Temos outros meios, outros caminhos para garantir a qualidade da informação. E até a decisão que o colega Wagner estava comentando do Supremo, anos atrás, a respeito da atividade de jornalismo, de que se derrubou, o Supremo derrubou a exigência do diploma de jornalismo e, mesmo assim, isso não houve, não gerou, ao contrário, um decréscimo na qualidade do jornalismo, né? Há modos da gente assegurar esse ambiente de liberdade e responsabilidade sem precisar restringir a expressão. Agora, senhores, como os senhores observam, as redes sociais, no caso, elas precisam de regulamentação para dizer o que é fake news ou o que não é fake news? Como é que os senhores tratam esse assunto que lá atrás, no ano passado, foi muito discutido no Congresso Nacional? Wagner. Obrigado. Bom, acho que o tema é o seguinte, né? A desinformação é um problema mundial. Acho que isso ficou claro, inclusive, depois de 2016. E o mundo vem discutindo várias formas de poder, enfim, resolver a desinformação da melhor forma. Se a gente pensar no modelo ideal, no mundo ideal, a forma mais adequada de se tratar a desinformação é com informação. Né? Esse seria, digamos, o panorama ideal para se resolver a desinformação no mundo. Mas isso, digamos, é talvez um modelo inalcançável hoje. Só a informação ou só a qualificação das pessoas, num primeiro momento, não vai ser suficiente. E daí a necessidade de uma lei, de uma regulamentação que seja capaz de trazer algum tipo de segurança jurídica. Porque o contexto que nós temos hoje é um contexto de regulação própria das big techs, das grandes corporações, que sozinha decidem o conteúdo e o monopólio daquilo que vai ser objeto de restrição. O grande problema, no entanto, a famosa frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é saber exatamente indicar até onde essa regulação pode ir e, sobretudo, quais são os pontos cruciais que essa regulação ela tem que ser lapidada, tem que ser melhor discutida para que a gente não tenha um problema maior do que aquele que a gente está querendo combater. Professor Nicolau, as redes sociais precisam de regulamentação para dizer o que é fake news ou não? Me parece, Leandro, que um nível de regulação, especialmente no âmbito civil, é necessária, mas eu lembro 2 pontos. Primeiro, já temos na legislação brasileira diversas normas sobre a desinformação em campos específicos. Por exemplo, é crime a desinformação financeira. Eu transmitir, divulgar uma notícia falsa sobre uma instituição financeira, isso é tipificado como crime. Tem, por exemplo, também a desinformação eleitoral, informação mentirosa sobre partidos, sobre candidatos, pode gerar consequências penais. Então, primeiro, acho que sempre é um papel nosso lembrar que, ainda que seja necessário aprimorar, melhorar a legislação, já temos alguns instrumentos. E muitas vezes, mais do que criar novos instrumentos, vamos aplicar corretamente, vamos aprimorar a compreensão dos instrumentos atuais. Né? E, por outro lado,
um ponto importante quando a gente fala de desinformação e de regulação, que desinformação relaciona-se com mentira. E o Estado, o poder estatal, num Estado democrático de direito, ele não tem competência para definir o que é a verdade. A verdade é um assunto próprio de discussão, de debate da sociedade. Então, nesse sentido, e é o meu segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, ainda que seja necessário regulamentar de alguma forma, é preciso muito cuidado, porque não é o Estado que vai dizer o que é ou não é verdade. Isso aí é papel da sociedade, é nosso papel discutir, é do jornalismo, de trazer os contrapontos, as opiniões, as ideias, e a partir desse debate é que cada um forma a sua convicção. O senhor, por exemplo, está de acordo, professor Nicolau, de uma criação de um conselho com membros da sociedade, membros do governo, como foi pensado lá atrás no PL da fake news? Me parece que eu não estou de acordo. Um conselho típico, um conselho da verdade, me parece que isso é oposto à ideia de liberdade de expressão, à ideia de um Estado democrático plural que convive com diferentes percepções. No entanto, lembro que o PL das fake news trata de muitas outras coisas que não apenas esse conselho, e traz alguns avanços a respeito de uma maior responsabilidade, né? Me parece, Leandro, que muitas vezes estamos caindo num binômio como se fosse regulação ou liberdade. E me parece que o regime é regulação com liberdade. Pensemos no jornalismo. Há uma intensa regulação do jornalismo, até na Constituição, limites de propriedade dos meios de comunicação, e isso é plenamente compatível com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, e de alguma forma as duas andam juntas nesse caminho, né? Concorda, professor Wagner? Essa discussão tem que ficar de lado o governo, o Estado? Olha, acho que o grande ponto, né, a grande discussão que a gente tem hoje sobre o PL das fake news, e talvez seja esse, ou essa uma das críticas principais ao projeto atual, é que o PL ainda não indicou, o Congresso ainda não definiu quem vai ser a entidade responsável pela fiscalização e pela aplicação do conteúdo previsto pela lei. Né? Muito se discutiu anteriormente se seria criada uma agência reguladora especial, se isso seria uma atribuição da Anatel, se isso iria para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí o grande ponto é que, em algumas situações, o procedimento ou o processo de regulação ele pode ser utilizado de forma indevida como uma plataforma política de quem quer que esteja no governo para sufocar a oposição. Por isso que há muito tempo, quando a gente discute a questão do PL das fake news, a gente discute a necessidade de que quem assumir essa tarefa tem que ser um órgão independente, tem que ser um órgão que esteja completamente desvinculado do governo e do Estado, para que a ideia de regulação ou a ideia de uma autorregulação regulada, que seria o cenário ideal, você ter uma plataforma em que as próprias big techs, né, pudessem aderir e, consequentemente, participar de um modelo em que o Estado ele não dita o que é a verdade, mas ele dita o procedimento para que você possa discutir internamente com as plataformas se um conteúdo é ou não classificado como um conteúdo desinformacional. Né? Esse tipo de procedimento ele precisa seguir esse rito. E o projeto, hoje, como ele está, ele tem algumas falhas que me parecem que ainda precisam ser objeto de uma maior maturação, e um dos pontos principais é justamente essa questão de quem vai ter esse papel, porque o Conselho, que é um órgão importante, essencial, ele tem um papel muito mais diretivo, consultivo, mas o papel de fato da aplicação, né, ele tem que ficar com alguém que tenha independência. Né? E aí a discussão hoje é quem vai exercer esse papel. A gente vai deixar, por exemplo, para um Ministério da Verdade, criado por qualquer governo, seja ele quem for, para definir o que é verdade e isso gerar uma arma política em desfavor de opositores? Esse é o grande ponto, e por isso que é tão importante a gente discutir para aprimorar,
Em nenhum momento aqui a gente está falando de sufocar o projeto de lei, mas em discutir para aprimorar, porque é um tema importante e que precisa ser lapidado, ouvindo-se a opinião pública também. Agora, senhores, deixe-me fazer uma pergunta bem difícil. Como definir o que é fake news? Professor Nicolau. Me parece que o fake news, hoje em dia, temos um modo muito concreto, que é tudo aquilo que temos de conhecimento estabelecido e, eu digo, de forma contrária, o oposto, ou diferente, ou sem contexto. Mas isso significa o quê? Que muitas das discussões, ou muito dos âmbitos do nosso debate de ideias, das nossas conversas diárias, não se encaixarão nunca a respeito de fake news. Por exemplo, todo o âmbito de religião, de filosofia, de política, todos esses âmbitos são próprios, não tem uma verdade estabelecida. Mas me parece, por exemplo, que é possível dizer que é uma desinformação, que é uma fake news, quando alguém diz esse banco vai quebrar e sem nenhum dado por trás. Me parece que isso é um caso concreto, específico de fake news, que é possível, sim, punir, definir. O mesmo também em alguns assuntos de saúde pública, quando se diz tem um perigo real, imediato, concreto, e eu estou negando esse perigo real, imediato, concreto, me parece é possível, sim, estabelecer o que é desinformação. Agora, chamo a atenção, muitas vezes estamos usando o conceito fake news ou desinformação como um mero argumento retórico para desqualificar o lado oposto. E me parece que isso é muito prejudicial e é contrário, inclusive, à própria liberdade de expressão, porque estou negando o direito de outros expressar-se, né? Professor Wagner. Bom, esse debate, inclusive, a gente já discute isso, inclusive, internacionalmente, aqui, nacionalmente, a gente tem uma obra que é referência, que é a obra do professor Diogo Reis. Quando a gente fala de desinformação, essa é a palavra que é usada, inclusive, pelo Parlamento Europeu, porque ela é mais ampla, para incluir todos os tipos de distorção da informação, seja informações falsas ou imprecisas, ou informações que são deliberadamente falsas e são criadas para causar dano. Mas a ideia de desinformação, ela tem dois pontos que são muito objetivos em alguns sentidos. Primeiro, a gente está falando de informações falsas. Então, nós estamos falando, a gente não está falando de uma opinião, de uma interpretação de mundo, a gente está falando de um fato, de um dado objetivo que é compartilhado com a intenção, então, o dolo específico de enganar. Então, a ideia da fake news ou da desinformação, ela não é aquela mentirinha que você conta numa roda de amigos para ser popular. A fake news ou a desinformação, de modo mais específico, ela tem um objetivo específico. Ela tem o objetivo de manipular a realidade para causar algum tipo de dano. Então, no contexto eleitoral, uma fake news é aquela que pega um fato falso e é divulgada com o objetivo, por exemplo, de prejudicar um candidato. Então, em alguns contextos, essa distinção ela é fácil de você identificar. É por isso que os autores eles costumam propor o que a gente chama de uma taxonomia de desordem informacional, que vai além dessa ideia de verdadeiro e falso. Então você tem a má informação, a desinformação, a mal informação, e aí você tem vários tipos de desordem informacional. Você tem a sátira ou paródia, que não tem ou não causa nenhum tipo de dano. Então, objetivamente, né, em termos doutrinários, a gente consegue chegar a um conceito mais ou menos objetivo. Então, eu acho que a gente conseguiria afastar, por exemplo, essa questão do discurso religioso. Né? Inclusive, em um artigo que eu escrevi com o professor Bruno Lorenzini, eu falava exatamente sobre essa questão do direito de mentir nas campanhas. Né? Então, até que ponto isso gera, de fato, um dano? Então, em alguns contextos, esse conceito da desinformação ele é um pouco aberto. E é justamente por isso, de novo, que eu volto para aquele ponto que eu falei, da necessidade de uma agência reguladora que seja
importante para a gente conseguir criar um padrão de cultura e de organização no Brasil. Um exemplo que a gente tem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados com relação à LGPD. No início da sua instauração, a ANPD atuou muito mais como um órgão de conscientização, publicando vários relatórios para ajudar as empresas no Brasil a se adequar à proteção de dados, do que a sancionar. Então, a ideia é que um órgão criado, por exemplo, pela legislação, pelo PL das fake news, que ele tivesse esse caráter de promover uma informação maior, porque a técnica mais eficiente para se acabar com a desinformação é a informação, né? E aí a gente uniria, digamos, as duas faces da moeda. Senhores, deixe-me colocar aqui um exemplo de uma discussão que tivemos na semana passada aqui. Há grupos, né, que têm opiniões diferentes sobre a questão de uma medida do governo, da Receita Federal, envolvendo a questão do PIX, né? Um grupo nas redes sociais falou que, pode haver uma taxação. O governo de imediato negou. E realmente não vai haver a taxação do PIX aqui no Brasil. Só que a gente aqui do News Noite foi atrás da Receita Federal para poder ouvir funcionários, profissionais da Receita Federal para explicar essa medida para a gente. O que muda? Por que desse temor das pessoas terem o receio do PIX ser taxado? Em resumo aqui, só para a gente esclarecer o que foi que aconteceu semana passada. A Receita Federal disse que uma nova medida da Receita iria analisar e monitorar movimentação financeira a partir de R$5 mil, envolvendo bancos digitais, né? Bancos que não têm agência física. E ele disse o seguinte: se a pessoa não declarar essa movimentação de R$5 no imposto de renda, a Receita Federal pode acionar a pessoa e dizer, olha, por que você declarou, um exemplo, um salário mínimo e houve movimentação ali acima de R$5 mil? A pessoa vai ser questionada pela Receita Federal para se explicar. E se a pessoa não conseguir comprovar, ela pode cair na malha fina. Isso segundo a Receita Federal. A outra ala fala que, esse instrumento normativo da Receita Federal vai fazer com que a movimentação financeira, a partir desses bancos digitais, né, que isso não acontecia e acontece a partir de agora, isso vai fazer com que um cidadão possa pagar ali, cair na malha fina e pagar imposto ao governo. Então, por causa dessa decisão, a gente pode entender que movimentação via PIX por banco digital pode acontecer da pessoa cair malha fina se não conseguir demonstrar ali o valor que foi usado para a Receita. Como é que fica esse assunto? Um grupo fala que isso é fake news, o outro grupo fala que não é fake news. Professor Wagner. É exatamente esse o ponto que eu tinha acabado de mencionar. A gente vai ter que identificar, por exemplo, se a gente tem uma regulação específica e se a gente tem, por exemplo, uma agência começando a investigar para aplicar sanções, se existe o objetivo específico de causar algum tipo de dano. Por quê? Porque pode ser muito comum que as pessoas analisando a legislação tenham essa interpretação, a gente pode ter essa inferência. A gente pode chegar à conclusão de que uma medida do governo que vai aumentar a fiscalização sobre o valor que é transferido pelo PIX tem como objetivo final me pegar na malha fina. Então, assim, eu acho que esse tipo de discussão, inclusive, é um problema que a gente tem pela falta de informação. Por quê? Porque se o governo, por exemplo, antes de impor essa medida, fizesse uma divulgação da informação com todos os critérios, explicando qual é o objetivo da norma, o que isso vai impactar, qual é o resultado final, que, por exemplo, o objetivo desse tipo de norma é coibir crime de lavagem de dinheiro, de coibir o tráfico organizado, que foi a justificativa que foi dada, se esse tipo de informação já é divulgado amplamente antes das críticas ou das possíveis interpretações, a gente nem teria espaço para desinformação. Então, eu acho que esse é o grande problema. E aí, aí é a discussão que a gente tem, que isso, por exemplo, num conceito técnico, não seria necessariamente desinformação, mas seria uma mal informação. E aí o ponto é saber se essa mal informação está sendo divulgada com objetivo eleitoreiro, com objetivo específico de prejudicar o governo, ou se isso, por exemplo, é uma interpretação inocente que se deu de uma pessoa que está lendo uma disposição e que está supondo que aquela conclusão vai ser específica. Por isso que esse tema é tão complexo, porque decidir ou descobrir até onde vai a liberdade de expressão e uma intenção de potencialmente causar um dano específico, em alguns casos, ela vai ser complexa, assim como o professor comentou, quando a gente está discutindo questões relativas à religião.
Professor Nicolau? Leandro, eu vejo aqui um exemplo claríssimo de que não se deve regulamentar esse tipo de questão. É claro que faz parte da liberdade de expressão alguém comunicar algo que com intenção, por exemplo, de prejudicar o governo. Isso não tem nenhum problema no Estado democrático de direito. Essa questão se resolve não com uma imposição da verdade, uma definição por uma autoridade estatal sobre o que é verdade ou não. Ela se resolve como foi resolvida, com jornalismo, jogando luzes, trazendo questões que não tinham sido trazidas para o debate. É assim, e aí me parece também que tem um desafio também da sociedade de entender. Temos muito mais acesso à informação, temos mais acesso a pessoas falando, informando, influenciadores, mas qual peso eu dou? E me parece que o sempre é na perspectiva da sociedade, nunca do Estado. É claro que o Estado gostaria de dizer, não, vou aqui reduzir os danos políticos dessa informação descontextualizada. Mas sempre haverá informação descontextualizada. E o contexto necessário para uma sociedade democrática não é dada pelo governo, é dada pela própria sociedade, com o jornalismo indo atrás, com as pessoas percebendo de forma madura que também determinados influenciadores não são verazes ou descontextualizam. A gente precisa, me parece, estamos ainda nos primórdios, no jardim de infância, lidando com a informação digital. E o caminho não é colocar cabrestos. Ao contrário, é jogar luzes para as suas limitações. E por isso me parece a importância do jornalismo. Agora, professor Wagner, em que medida o avanço da inteligência artificial aumenta o desafio da regulação das redes? Bom, acho que você tocou num ponto essencial, que é inclusive um dos argumentos que as Big Techs usam para mostrar alguns riscos da regulação. Por quê? Porque hoje quem faz a moderação de conteúdo são ferramentas de inteligência artificial. É impossível que o Facebook, o Instagram ou qualquer rede social consiga fazer esse controle em tempo real por pessoas. Então, eles se usam de ferramentas de inteligência artificial para fazer esse filtro. Qual que é o grande problema? O problema é que nas nossas emoções humanas, nós temos sátira, nós temos humor, nós temos sarcasmo. Então, em algumas situações, a inteligência artificial, por mais complexa que ela possa ser, ela pode não identificar esse tipo de situação. E aí, o que vai acontecer se houver uma regulação dizendo que as Big Techs respondem em situações reiteradas? As Big Techs vão criar um controle mais amplo, no sentido de que, olha, na dúvida, você vai barrar esse conteúdo ou você vai remover esse conteúdo, porque eu não quero correr o risco de ser responsabilizado. Então, isso pode gerar, e pelo menos esse é o argumento que as Big Techs usam, isso pode gerar uma censura maior dentro da própria plataforma que, com receio de ser responsabilizada, vai aumentar, digamos, o filtro para que esse tipo de comentário que ficaria, digamos, numa zona cinzenta entre um discurso de ódio e uma piada, entre um comentário tosco e um ataque pessoal, né? Enfim, os modelos de inteligência artificial eles podem acabar sendo orientados por meio de prompts a fazer uma restrição desse tipo de conteúdo. Então, isso pode impactar nesse sentido. Professor Nicolau, em que medida o avanço da inteligência artificial aumenta o desafio da regulação das redes? Me parece, Leandro, que a inteligência artificial ela gera um desafio muito concreto e, ao mesmo tempo, é o desafio de sempre da regulação da liberdade de expressão. É responsabilização. Qual é o binômio da liberdade? É a responsabilidade. Com a inteligência artificial, de algum modo, nós distanciamos o resultado da informação, da notícia, de quem tomou aquela decisão, do humano que tomou.
Me parece que esse é o desafio do caminho traçado entre nós, seres humanos, e aquelas decisões. E o modo, me parece, que a União Europeia tem lidado é colocar regras que exigem, demandam maior transparência. O grande tema aqui, me parece, é transparência nos processos decisórios. E é esse, talvez, o grande déficit do Marco Civil da Internet, que, aprovado há uma década, ele não jogava à luz, não tratava desse aspecto. Tratava da privacidade de dados, tratava da liberdade de expressão, tratava da neutralidade da rede, mas não desse aspecto da transparência dos algoritmos, de todo esse processo decisório que muitas vezes o usuário não percebe, mas é diariamente impactado. Ok. Senhores, muito obrigado, viu? A nossa conversa aqui foi muito produtiva, eu agradeço aos dois. Uma boa noite e até a próxima. Até mais, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Um abraço aos dois.